Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 6h57, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de sexta-feira, com cara de segunda-feira, aqui na Prever FM. E para a nossa entrevista, olha só, 988, está aqui no estúdio, presencialmente, o prefeito Fábio Leite. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia, André. Bom dia, Ellen. Bom dia, amigos do primeiro jornal do Prever FM, cidadãos de Botucatu. Um prazerzão estar aqui nessa manhã, mais uma vez gelada, né, Márcio? Alguma cerração aí em alguns pontos da cidade, mas que vai ser muito produtiva. Aqui tá quentinho, mas agora com a chegada do Barduco, ele me cumprimentou aqui. A mão tá gelada, rapaz. Tá frio lá fora. Tá vindo de onde, Barduco? Registrando a presença do Barduco e também do Thiago Lucas, assessoria do prefeito Fábio Leite. Prefeito, ontem, feriado, tal, pessoal em casa, tal, eu vi um vídeo no portal Acontece e depois nas redes sociais do prefeito das obras aqui da Vital Brasil, da estação rodoviária, enfim, já tá com cara de quase 45 de segundo tempo, né? Vai ganhando forma, né, Márcio? Agora chega numa fase que a gente começa a enxergar, né, o que vai ser concebido ali, o que está sendo construído. Mas eu ontem comecei o dia assim, realmente. Eu pela manhã, logo cedo, saí, comecei a rodar as obras. A primeira que eu passei foi aqui, na rodoviária. Eu falo aqui porque é pertinho de vocês, né? E as equipes estavam mobilizadas ali. A gente, por conta das chuvas, né? Dessa mudança climática, tivemos aí 2 semanas de chuvas no inverno, o que atrasou um pouco a pavimentação, e a gente havia programado a pavimentação daquelas 3 ruas. A Rua do Clube, a Rua do Mendes e a Rua da própria rodoviária para essa semana. As pavimentações começaram na quarta-feira e ontem a turma estava trabalhando lá nesses pavimentos. Também chegou a grama da parte que a gente vai ter ali da rotatória, a parte da jardinagem ali nas laterais do tanquinho. Mas para quem puder passar ali, se puder encostar naquele bolsão de estacionamento da rodoviária, consegue ter, se estiver na própria rua ali, naquele próprio calçamento ali onde tem o busto do cantor João Paulo, já consegue ter uma ideia perfeita do que é o desenho da obra, né? Não só a parte do canal, da proteção que a gente fez ali de drenagem, né, de transbordamento dos rios, mas também as ruas, a própria rotatória, e você consegue já enxergar a revitalização da Vital Brasil. Então tudo caminhando muito bem, eu estou muito satisfeito com essa obra, apesar do mau tempo em alguns momentos aí não esperados, a construtora tem recuperado, as equipes da prefeitura têm recuperado o tempo perdido, então eu estou muito satisfeito. Esse desenho é o que a gente imaginava, o que a gente concebia lá atrás. Então, uma obra que tem vários objetivos, né? O primeiro e mais importante, lógico, a questão da drenagem, a questão ali da resolução daquelas questões de drenagem, de enchentes da região. O segundo, essa questão viária, então aquela correção e a criação das ruas ali do clube, acessando a Vital Brasil, a rua atrás do Mendes que vai conectar a Vital Brasil com a Floriano, a própria rua ali do lado do Água Fria, né? A segunda rua ali na rodoviária, que vai ser a volta, vai ser o retorno dos ônibus, dos carros, o próprio dispositivo na Vital Brasil, que é a rotatória, a revitalização da Vital, que além da revitalização em si, ela tem um desenho agora que a Vital vem desde a LTM, desde a Domingos Sartori até a rodoviária, pista dupla, com as mexidas que a gente fez de estacionamento, na maior parte do dia sem nenhum tipo de obstáculo, né? Sem nenhum tipo de obstrução de trânsito. Na parte final da Vital Brasil, próximo ao clube, um grande estacionamento ali de 45 graus. Então, uma obra que tem várias funções e, graças a Deus, vem caminhando muito bem, Márcio. Eu estive lá ontem, prefeito, dando uma olhada e fiz as imagens aéreas ali, daí vem algumas dúvidas, né? De quem não tá todo dia lá. A primeira é que até ecoou na rede social sem nenhuma provocação para isso, é natural, que é a rodoviária. Avançou a questão da rodoviária, isso já tem alguma novidade nesse sentido? Porque olhando ali, com toda essa inovação que foi feita, parece que a rodoviária já começa a destoar. Sim. Então a gente tem 2 ações ali, né? Primeiro que a gente continua em obras, né? Então, semana passada eu recebi de um amigo aqui no Instagram, pô, Fábio, os ônibus ali quando passam na rodoviária estão sujando, porque tem muito barro. Eu falei, eu só peço um pouquinho de paciência, né? A gente tá no meio de uma obra pesada do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de drenagem, do ponto de vista até viária. A gente pede um pouco de paciência, mas a rodoviária, independente da decisão, eu já vou falar na sequência, em se finalizando a obra, ela também vai passar por uma pequena reforma de recuperação do ativo, recuperação do prédio. Então a gente vai fazer, estive com o Rodrigo Fumes ontem, em frente à catedral,
a gente vai repercutir aqui também, tratando das questões do trânsito ali na região. Como ano passado da feira, que eu passei de lá, vocês estavam do lado da barra Ali, da exatamente feira. ali. Conversando ali com o pessoal da feira, mas eu conversei com o Rodrigo, então na rodoviária a gente vai entrar com 3 intervenções. Primeira intervenção, uma pintura da parte externa da rodoviária. A segunda, da reforma dos banheiros, que há algum tempo já era necessária. E a terceira, a gente vai aproveitar a estrutura da rodoviária para contribuir com a iluminação de todo esse sistema viário que está sendo construído ali na rodoviária. E em frente ao clube, enfim, as margens ali da Água Fria. Então tudo isso vai acontecer independente da decisão que a gente vai tomar, até porque não se constrói uma rodoviária do dia para a noite no final de semana. Então é isso que vai ser feito, então ela vai voltar a ter uma característica recuperada numa região que foi totalmente revitalizada. Bom, as decisões sobre a rodoviária. Na última terça-feira, eu fiz uma nova conferência com a empresa, com o instituto que está desenvolvendo os projetos do aeroporto e da rodoviária. Nesse mês agora de julho, eles estão atrasados em 30 dias, mas eles entregam agora no mês de julho os estudos econômicos, financeiros, logísticos e operacionais dessa decisão sobre a rodoviária. Tudo indica que existe uma saída, existe uma alternativa do ponto de vista econômico que justifica a gente tirar a rodoviária do centro da cidade. Isso seria, vamos dizer, uma parceria público-privada, onde a gente teria o aproveitamento de uma determinada área para a rodoviária e para alguma atividade privada, um posto de gasolina, um mini mall, um mini shopping, alguma coisa do tipo. Então tudo isso eu recebo esse mês, mas essa decisão deve acontecer ainda no mês de julho e a gente escolher se a rodoviária permanece no mesmo local, leia-se ali na região do Água Fria, região ali do Clube Associação Atlética Ferroviária, ou se ela sai. Se ela sair, em que condição, para qual local e o que vai ser feito com aquele prédio que ali existe, e se não sair, aí umas obras mais definitivas realmente de revitalização daquele local, André. Já existe algum ponto estudado? 2 pontos. Na realidade, a gente fez durante o desenvolvimento do projeto, era uma questão que parece até óbvia, mas a gente precisa de estudos para ratificar. Você tem 2 locais em Botucatu que acomodariam uma operação como essa, uma operação rodoviária em parceria público-privada, que é a região ali nas imediações do shopping, na Castelinho, e a região do DR, ali nas margens da Marechal Rondon, próximo ao SESI, próximo a Coab 1, esses 2, vamos falar, esses 2 miolos aí. E foi com base nessas 2 regiões que com base nessas 2 regiões que os estudos estão sendo desenvolvidos. Então, o resultado final que a gente espera agora, mais uma vez para o mês de julho, é exatamente isso. Se essas regiões realmente comportam esse tipo de equipamento, e quando eu falo comporta, não é a área em si, é a questão realmente logística para a entrada dos ônibus. Importante a gente mencionar o seguinte, esse estudo de eventualmente tirar a rodoviária do centro da cidade não é só pela questão de drenagem, pela rodoviária estar num local que normalmente é num local de alagamento, mas também pela questão logística. Eu não sei se vocês sabem, mas existem linhas de ônibus que não entram em Botucatu. Verdade. Linhas, por exemplo, que vão para o Mato Grosso, linhas que vão para o Mato Grosso do Sul, Paraná, que estudantes, aliás, muito bem lembrado, Márcio, que param em alguns postos da rodovia Castelo Branco. Posso falar nome? Não tem problema? Pode. Por exemplo, Maristela. Então você tem linhas, talvez o cidadão comum que não usa esse tipo de linha não saiba, mas hoje a gente já vive essa realidade de não ter linhas entrando em Botucatu por conta da localização da rodoviária. Porque o traslado de um ônibus para pegar pela Castelinho e pela Rondon, por melhor que seja, ele perde quase que meia hora, para entrar, descarregar os passageiros, acolher novos passageiros. Então tudo isso faz parte também dessa análise. E se Deus permitir, ainda nesse mês de julho a gente toma essa decisão e divulga. Mas se você me permitir, só para completar essa questão da rodoviária, e a outra questão que incomoda um pouco para quem não vai sempre ali, mas isso vai ser uma questão que vai ser colocada em breve, aquela rua lateral que do Mendes, que vai sair ali na rodoviária, muito provavelmente ela vai ser mão única, porque ela ficou mais estreita. Então, para completar isso, a Vital Brasil, ela já não está na hora, ou já não passou da hora, de continuar até a Floriano Peixoto em mão dupla, prefeito? Isso é um pensamento, isso existe a possibilidade, porque assim, aí a gente esbarra na questão daquelas casas que ficam do lado da escadaria, logo aqui na entrada da Vital Brasil. E se a gente lembrar, falar, mas é impossível fazer uma desapropriação e fazer uma ampliação ali. Vamos lembrar da Conde Serra Negra, que também tinha a mesma questão com casas, um bar ali na esquina, inclusive, que foi parte desapropriado e a avenida foi alargada. Bom, eu acho que ali desafogaria muito o trânsito, porque imagina, quem tá na Vital, quer pegar a Floriano, tem que fazer o quê? Tem que subir até a Avenida Santana. Como é que tá esse pensamento, prefeito?
Então, deixa eu só voltar na primeira parte da sua pergunta. Nós estamos, como eu falei, pavimentando 3 ruas. A rua que conecta o Clube Associação Atlética Ferroviária à Vital Brasil. Essa rua vai ser mão única de entrada. Então, para quem vem das casinhas, vamos dizer, da Floriano Peixoto, vindo sentido subindo Vital Brasil, a entrada para o clube vai ser à direita. E também para quem estiver na rotatória. Lógico. Então, essa rua da frente do clube, ela é mão única entrada. Ela é a entrada oficial do clube. Isso já está definido. Definido. Tanto é que se você for lá na rotatória, eu não sei se você conseguiu perceber isso com o drone. Você já percebe que exatamente vamos dizer, na esquininha do clube, o curvamento que foi feito ali do calçamento, ele indica exatamente isso. Tá? Então, essa é uma definição. Segunda definição, a rua que você falou do Mendes, também mão única. Então, para quem vem da Vital Brasil, antes da ponte, vai pegar ali por trás do Mendes, passando pela frente da igreja do Pastor Branco, passando em frente à Madeireira, cai ali na Floriano Peixoto, na antiga Mazertec, local esse que a gente há 10 dias recebeu autorização do juiz para fazer a demolição, e ali a gente vai ter um grande pátio de estacionamento e pátio de manobra de caminhões. Ali é a Maria Rosa Santiago, né? Exatamente. E a terceira rua é a rua ali onde ficava o busto do cantor João Paulo, que é exatamente a margem do córrego Água Fria. Ela vai ser uma rua de retorno. Então, a frente da rodoviária, como é hoje, vai ser uma rua de mão única, passando em frente à rodoviária para quem vai subir e cair na Avenida de Santana. E essa nova rua, essa rua do busto do cantor João Paulo, ela é uma rua de retorno. Então, ela vai voltar para a rotatória. Então, são as 3 definições que se tem viárias dessa região. Agora vamos falar de Vital Brasil, daquelas casinhas. Você está coberto de razão em relação àquela condição, e eu até amplio essa condição. Imagina esse trecho de linha férrea que conecta o viaduto Joseí de Lara Carvalho a Rubião Júnior. Todas essas laterais dessa via férrea pertencem à União, assim como esse primeiro quarteirão da Vital Brasil que você muito bem colocou. Bom, qual que é a estratégia que a gente tem em relação à União? A gente separou em 3 momentos. Momento 1, para aquela área da União que você tem na subida da Major Mateus, em frente à Secretaria de Saúde, onde existe o almoxarifado da saúde, a garagem da saúde e a área onde o nosso Pedro Escultor, o nosso artista, desenvolve as suas atividades. Essa área foi objeto de uma ação judicial já muito avançada, onde a gente está conseguindo trazer essas áreas para a Prefeitura Municipal de Botucatu. Esse foi o primeiro ato. Segundo ato, Mahatma Gandhi. Tudo isso para falar das áreas federais, porque são áreas federais, essa que você falou. Segundo ato, a área do Mahatma Gandhi. Mesma coisa, uma ação judicial, e aqui eu preciso render meus agradecimentos ao Dr. Mauro da Justiça Federal, ao Dr. André Libonati do Ministério Público Federal, que encamparam essa ideia da Prefeitura, essa ideia minha, de desapropriação dessa área para que a gente reurbanize essa área e transforme um assentamento numa região urbanizada de acolhimento correto dessas 33 famílias, perdão. Lembrando que esse é um assentamento de mais de 10 anos, numa área federal, de um governo que tem um ministério para cuidar da questão de habitação e nunca investiu um centavo aqui em Botucatu para essa regularização. Importante deixar claro isso aqui. E o terceiro ato, André, que é o que a gente está agora, pega todo esse restante, esse remanescente federal. Então toda essa área que é lindeira, toda essa área que margeia a ferrovia, incluindo essas casas, esse primeiro quarteirão da Vital Brasil, faz parte desse terceiro bloco. O que a gente tem de estratégia? O que está sendo desenvolvido? O mapeamento topográfico de todas essas áreas, nesse momento, nós estamos falando nesse momento, para que assim que o mapeamento topográfico esteja pronto, eu ingresso com a terceira ação no governo federal. Como que essas ações são montadas? A gente dá a oportunidade para o governo federal regularizar urbanisticamente essas questões. Então, por exemplo, ali na Vital, o governo federal regularize e transforme isso aqui numa condição viária adequada. Quando há a recusa do governo federal, a gente entra na própria ação com o segundo pedido. Então, doa para o município que o município resolve. É assim que a gente usou ali na Major Mateus, é assim que a gente usou no Mahatma Gandhi, é assim que a gente vai usar nesse remanescente. Você está coberto de razão. Ali seria uma conexão viária importantíssima e eu vou além. Imagina se a gente tivesse uma conexão viária, supostamente por cima do trilho do trem, ligando essa região aqui da cidade, vamos chamar a nossa Baixada, até Rubião Júnior. Você imagina
que conexão viária que a gente teria. Ia facilitar o trânsito sobremaneira. Totalmente. Só que é uma região hoje que a gente não pode colocar a mão. Para vocês terem uma ideia, você viveu isso conosco em 2017. Essa parte atrás da estação ferroviária também pertence à União. As nossas equipes de zeladoria, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, vão até esse local para fazer a limpeza. Porque ali você tem muito mato, muito resíduo sendo depositado. Parece que a gente está fazendo uma operação irregular. Márcio, André e Ellen. Eles têm que chegar quase de madrugada, por volta das 5, 6 horas da manhã, porque existem pessoas que vão lá, filmam e denunciam para a União a limpeza que a gente está fazendo supostamente irregular. Acreditem se quiser. Isso acontece aqui em Botucatu. Então, tudo isso, já que a gente não pode fazer nada, a União ou resolve ou doa para o município. Essa é a estratégia que a gente está adotando. Qual a celeridade dessas ações? Assim, depende muito do momento, né? Como eu fiz o agradecimento aqui nessa ação do Mahatma Gandhi ao Dr. Mauro e ao Dr. André Libonati, ela foi muito célere. Para você ter uma ideia, essa do Mahatma Gandhi, tudo começou com aquele vendaval em setembro. O Márcio vai se lembrar disso. Inclusive, eu dei uma entrevista aqui naquela ocasião. O André, não lembro se já estava aqui. Já estava. Quando a gente teve aquele vendaval em setembro, então nós estamos falando, setembro, outubro, novembro, dezembro, 10 meses mais ou menos, nós estamos falando de uma ação que foi concebida, foi tramitada, já aconteceram 2 reuniões de conciliação e já houve aceitação por parte da União de fazer a doação e ali o desenvolvimento de uma urbanização, né, de moradias ali populares. Então, por conta dessa presença da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, são ações que tendem a correr mais rápido. Lógico que agora a gente depende da ação da União para saber se vai cumprir aquilo que na ação se comprometeu. Mas voltando para a questão do Mahatma, quando a gente teve aquela questão dos vendavais em Botucatu, eu mobilizei as equipes de assistência social e defesa civil para que rodassem todo o município e a gente desse apoio, especialmente às famílias mais carentes, naquele momento. E não foi diferente no Mahatma Gandhi. Quando a gente chegou lá, a gente tinha uma condição que era acompanhada pela nossa assistência social, mas muito, muito grave. A Defesa Civil montou um relatório muito detalhado com as equipes de engenharia, o Tiago, que é um dos engenheiros da Defesa Civil, você conheceu. E quando eu tive acesso a esse relatório, a primeira porta que eu bati foi do Dr. Mauro, que me acolheu sem eu marcar. Eu coloquei o relatório embaixo do braço, bati na Justiça Federal e ele prontamente me atendeu, mostrei toda essa situação. Na hora ele se solidarizou, na hora, imediatamente. Mostrei toda aquela situação, ele falou, Fábio, a gente precisa organizar essa situação do ponto de vista jurídico-judicial. Temos que envolver o Ministério Público Federal. Ele me indicou o Dr. André Libonati, eu fui para São Paulo, vocês se lembram que daí eu entrei numa ligação contando da reunião para vocês. Fui muito bem atendido pelo Dr. André Libonati, que também daí ele indicou, falou o seguinte, não, pode ingressar com a ação, o Ministério Público Federal ingressa junto com a Prefeitura. O Ministério Público Federal, eu não sei qual que é a palavra técnica, tem um termo jurídico, mas nós entramos com a ação juntos, nós juntos, né, as 2 instituições. E aí o Dr. Mauro, pela Justiça Federal, dentro de toda a legalidade, deu toda a celeridade possível e essa ação vem caminhando. Eu disse para eles naquela ocasião, falei, olha, existe uma omissão aqui do Poder Público Federal há anos em Botucatu e eu não vou admitir que em Botucatu pessoas percam a vida nesse assentamento porque vão perder. Ou vão perder por conta de desabamento, ou vão perder por conta de incêndio, por qualquer questão, porque a situação é absolutamente precária. E aí eles se convenceram disso, se solidarizaram disso e se emparceraram conosco na resolução dessa questão e se Deus quiser, a gente vai conseguir transformar um assentamento numa região através do programa Minha Casa Minha Vida, com esforço da Prefeitura, com esforço da Justiça Federal, com esforço do Ministério Público Federal, numa região urbanizada e digna para aquelas 32 famílias. Agora são 7h16, nós estamos recebendo hoje aqui ao vivo na bancada do Primeiro Jornal o prefeito municipal Fábio Leite. Agora 7h20 voltamos com o Primeiro Jornal, virou 7h21, voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã de sexta-feira aqui na Previra FM, recebendo o prefeito municipal Fábio Leite. O prefeito falou a respeito das obras da Vital Brasil, rodoviária, não tivemos mais enchentes naquela região, ainda bem que era uma situação desde 1988 e na inauguração da rodoviária, esse locutor que vos fala estava presente, né? Aviões passavam, inclusive, era uma loucura, era época de campanha política, era uma loucura que essa época da inauguração da rodoviária foi uma época interessantíssima na cidade de Botucatu, mas foi feito ali, enchentes e tudo mais. Não temos mais. E o restante da cidade? Por exemplo, quando eu venho para a rádio aqui e está chovendo de madrugada,
Eu falo, vou ter que atravessar a Tenente João Francisco com essa chuva. Será que o meu Corsinha vai ser levado? Né? Vai ser a sequência de tudo isso, prefeito? Com certeza, sem dúvida nenhuma, Márcio. Então, eu tenho dito aqui, né, nos microfones da Prever FM, e falei isso inclusive em algumas reuniões que eu tive com alguns munícipes essa semana no gabinete, né? Durante a nossa gestão, enquanto eu estiver à frente da prefeitura, e a maior honra que eu tive na minha vida, nós não vamos fugir dos grandes enfrentamentos que são necessários, mesmo que eles não sejam tão populares como são as obras de drenagem. Eu comentei com um grupo de moradores aqui da região norte numa reunião dessa semana que se eu colocasse o recurso do PAC, que são 82 milhões de reais que a gente abriu a licitação, 72 você estava junto, o André estava junto no anúncio, 72 milhões do governo federal e 10 da prefeitura municipal de Botucatu, 82 milhões de reais. Se eu colocasse isso em recap, eu praticamente recapearia a cidade toda e teria um busto do Fábio, além do cantor João Paulo ali na rodoviária, teria um busto meu. Só que isso, olhando do ponto de vista de infraestrutura de cidade, o recap, a pavimentação, ela tem que vir depois das obras de infraestrutura. Infelizmente, alguns prefeitos do passado subverteram essa ordem. E aí acontece o que você falou na Tenente João Francisco. Uma via arterial, uma via de conexão viária importantíssima da cidade que vira uma cachoeira durante os períodos de chuva. E não tem galeria. Porque não tem. A estrutura de drenagem, ela praticamente inexiste, vamos falar assim, para usar uma expressão simples. Então, tudo isso para dizer o seguinte, nós não vamos fugir dos grandes enfrentamentos. Essas obras do PAC, que um dos pacotes é a Tenente João Francisco, vem justamente para resolver essas questões. Essas obras de infraestrutura, a gente tem nesse momento, Márcio, André, Ellen, nosso ouvinte da Prever FM, e tem coisas que é importante a gente relembrar. Nesse momento, acontecendo nesse momento em Botucatu, nós temos 300 milhões de reais em obras acontecendo de infraestrutura. 300 milhões. 200 milhões da Sabesp, dessa antecipação que eu consegui com a Sabesp para esse ano. Nos próximos 24 meses, 200 milhões de reais vão ser colocados em Botucatu para levar água e esgoto para todas as regiões da cidade. Depois eu vou comentar isso. 82 milhões do PAC, fora as obras de drenagem que estão sendo feitas com recursos próprios da prefeitura. Por exemplo, Floriano Peixoto, a fase 1, e agora a gente entra na fase 2. Por exemplo, Vila Árvore Grande, que a gente tem uma obra de drenagem gigantesca lá acontecendo também. Bom, vamos falar do PAC. O PAC, esses 82 milhões, foram divididos em 6 lotes, em 6 locais, cujas obras, o André me perguntava aqui nos bastidores, estão acontecendo simultaneamente. E a partir da semana que vem, agora chega numa fase que você consegue visualizar as obras. Quais são esses trechos? Vamos ver se eu não vou esquecer de nenhum. Trecho 1, Tenente João Francisco, Major Mateus e todas as travessas. Então, a Tenente João Francisco, Márcio, pode considerar que desde a Vitorati até quase naquele afunilamento que acontece lá no finalzinho, próximo a Camilo Mazzoni, 1 ou 2 quarteirões para baixo, toda essa estrutura de drenagem vai ser feita, recap e a reconstrução das calçadas, a revitalização das calçadas, no mesmo padrão da Floriano. Major Mateus idem, apesar que a Major já passou por essa reconstituição de calçadas no passado, então a Major vai se resumir as questões de drenagem e recap. Esse é o primeiro lote. Tenente João Francisco, Major Mateus. Segundo lote, Lava Pés. Ali próximo ao memorial, né, ao cemitério, ali ao crematório. Se você estiver em cima daquela ponte, olhando para o crematório, para o lado esquerdo já existe o Parque Linear. O segundo bloco do PAC, você olhando para o crematório do lado direito, sentido Coab 1, nós vamos levar o Parque Linear até a Coab 1. Aliás, com um grande espelho d'água ali na entrada da Coab 1, vai ficar a coisa mais linda do mundo. Legal. Esse é o segundo bloco. Terceiro bloco, o Tanquinho. Um ribeirão, um eixo da cidade que nunca foi mexido. Começa ali na nascente dele, próximo ao Jalserve, até a rodoviária. Nós vamos fazer todas as cabeceiras das pontes, com a ala, né, que é aquela proteção das cabeceiras, toda a revitalização da floresta que ali existe, uma floresta que foi plantada por uma ONG, a iniciativa privada, há 15, 20 anos em Botucatu. Tudo aquilo vai ser recuperado, isso é, preservado, incrementado. Então essa é do Tanquinho, para fazer essa proteção também. E no Tanquinho a gente vai ter 2 ou 3 parques, mini parques, embelezando ali a região. Quarto lote, Vila Assunção, saindo mais ou menos ali da esquina do Confiança, da antiga Justiça Federal,
indo até o final daquela rua, você fala, Fábio, por que ali? Toda a drenagem daquela região, Vila Assunção, toda aquela parte de cima da cidade, Santa Terezinha, drena para essa rua ali da Vila Assunção. Os moradores daquela região sabem do que eu estou dizendo. Então esse é o nosso quarto bloco. Faltam 2. Jardim Piabiru, as margens ali da Conde de Serra Negra. Eu já lembrei os outros 2. Toda a região ali do Pedrinho Materiais de Construção, Campo do Vila Maria, estão imaginando ali onde eu estou falando? Drena para Conde de Serra Negra. Toda essa região de drenagem dessa água, que é o Jardim Piabiru, para cima da Conde de Serra Negra, a gente vai fazer também nesse lote do PAC. E o último lote, que é o maior lote de 36 milhões de reais, ele vai conectar toda a parte de drenagem da cidade, que sai da rodoviária, passando pela Paula Vieira, cruzando com o Lava Pés, chegando até a Vila Ema. Toda a drenagem do Lava Pés, toda a drenagem do Tanquinho, toda a drenagem do Agrofia, drena para lá. Então ali a gente vai dar a proteção final da drenagem no nosso município. Então esses são os 6 trechos do PAC, obras que já começaram, obras que talvez a Prefeitura de Botucatu seja a única no país. Vale essa pesquisa, André. Você que é um curioso de internet e um grande aí repórter, um grande jornalista, talvez Botucatu seja a única cidade do Brasil que tenha começado as obras do PAC antes da restrição eleitoral e, portanto, vai poder desenvolver as obras. Elas já começaram nos 6 trechos. A primeira etapa da medição é aquela etapa que a gente fala mais da prancheta, né? Que é a mobilização das placas, a mobilização dos canteiros, as sondagens que se faz nas áreas, a identificação pela engenharia das dificuldades dos dispositivos que vão ser implementados. E entre hoje, sexta-feira e a próxima semana, aí você vai ver a turma pesada chegar, que são os equipamentos que a gente fala da linha amarela, aí a turma do barulho, a turma do fervo, né, que a gente brinca. Fica aqui já antecipadamente para nossa população o meu pedido de desculpas, porque são obras que são pesadas, são obras que são barulhentas, são obras que são sujas, são obras que em algum momento vão requerer interdição de trânsito, são obras que em algum momento vão requerer interdição de passeio público, de calçadas, mas assim como a gente tem na rodoviária, assim como a gente teve na Floriano, são obras que os benefícios vão ficar. Então já fica aqui o meu pedido de desculpas, porque a gente vai ter esses transtornos, mas são transtornos temporários, transitórios, e os benefícios a gente vai colher por muito tempo, Márcio. Nesse sentido aí, prefeito, até seria minha próxima pergunta, alguns locais, como por exemplo o próprio Tanquinho, Conde Serra Negra, Vila Assunção, são locais de fluxo, mas menores. Acho que o grande gargalo desses 6 locais que o senhor trouxe aqui será a Major Mateus, que vai ter que ser em algum momento interditada. Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, que eu acho que, no meu ponto de vista, posso estar errado, é o pior nesse sentido de mobilidade. O que vai ser feito para minimizar isso aqui nessa região da Vila dos Lavradores? André, como eu disse, essas obras começaram pela turma da prancheta, né? Pelos engenheiros, pelos topógrafos, pelos responsáveis pelas sondagens. A princípio, essas obras, elas são obras delicadas no sentido de engenharia, porque apesar de todo esse esforço, de tudo isso, você não sabe o que você vai encontrar quando você começar as perfurações. Foi assim que a gente viveu na Floriano. Lembra que eu comentava com vocês? Olha, a princípio está programada a colocação das aduelas, mas quando a gente escavar, a gente não sabe o que tem lá. O Márcio falava, tem material lá da antiga ferrovia, lembra disso? Que coisa louca. Então, esse é o grande desafio. A princípio, se a gente não tiver nenhuma surpresa em escavação, nenhuma surpresa exatamente, do ponto de vista de engenharia, são trechos que a gente vai conseguir fazer faseado. Então não será necessário, de novo, a princípio, isso pode mudar amanhã, gente, mas a princípio, pela programação da engenharia, são trechos que a gente consegue fazer interdições parciais. Então a gente consegue, por exemplo, na Tenente, fazer um lado, portanto permitiria trânsito de veículos e de pedestres de um outro lado da rua, por exemplo, começa pelo lado esquerdo e deixa o lado direito sem intervenção, e depois troca. Então, a princípio, apesar de ser um trecho adensado, apesar de causar os transtornos, não serão necessárias intervenções totais, André, como aconteceu na Floriano. Então é nisso que a gente aposta, é nisso que as equipes estão trabalhando, e aí se surgir algum inconveniente, a gente vem aqui para os microfones fazer as divulgações para nossa população.
Com 7h31, o prefeito Fábio Leite aqui no Primeiro Jornal, hoje conversando com a população também. O prefeito, uma pergunta para uma resposta rápida. Essas suas participações nas rádios da cidade, o que contribui com o seu governo? Eu acho interessante porque hoje o prefeito está aqui, amanhã está na rádio B, na rádio A e tal. E como é que tem sido para o prefeito esse tipo de ação junto à população nas emissoras de rádio? É o que eu falo na minha última frase, quando você permite que eu me despeça das entrevistas, tanto por rádio quanto ao vivo. O que eu falo é a pura verdade. A imensa maioria da imprensa de Botucatu, a imensa maioria, 99,99%, é constituída de meios sérios de comunicação. Cada um com a sua característica, cada um com o seu perfil, mas meios sérios de comunicação. E o que eu digo para esses meios sérios de comunicação é que, além do jornalismo, como vocês fazem aqui no Primeiro Jornal, não Acontece, além do entretenimento, dos diversos programas que vocês têm na Prever, vocês são verdadeiros prestadores de serviço público. Porque vocês captam online, né, em tempo real, a necessidade do nosso cidadão, através das perguntas que surgem por WhatsApp, pelos áudios, etc. E a gente consegue conectar isso com a programação do poder público. Então, é riquíssimo. Isso é como se fosse uma pesquisa, né, de prestação de serviço online diária. É o que vocês fazem, né? E essa conexão com o poder público, ela é muito importante, porque é através dessa conexão que a gente consegue priorizar as atividades, que a gente consegue identificar algumas situações que a gente não tinha no radar. Pô, Fábio, tá faltando um trecho de drenagem aqui. Às vezes são situações que surgem que não estão no radar, no dia a dia da prefeitura. Então, a importância desse canal de comunicação, desses microfones de forma democrática abertos, não só para o prefeito, como para os secretários que vocês têm recebido aqui, quase que diariamente, secretários municipais, é muito importante para essa aproximação, com essa conexão. E eu agradeço a nossa população, porque também sempre participa de uma forma séria, de uma forma respeitosa, de uma forma contributiva com a nossa cidade. Então, isso é muito rico, Márcio, é muito, muito rico. Só para completar, Márcio, essa questão, a gente recebeu na última segunda-feira aqui o secretário de Habitação, Rodrigo Miquelin, e trouxe aqui um assunto que ainda era desconhecido, primeiramente. O prefeito já tinha trazido aqui que a Botucatu teria sido contemplado com unidades do Minha Casa Minha Vida, e o secretário trouxe 2 locais que foram previamente selecionados para que essas habitações fossem construídas. E aí, essa semana, um dos locais fica ali na região do Jardim Paraíso. Essa semana, acho que o prefeito recebeu uma comissão de moradores ali. Como é que está essa questão? O que avançou nesse sentido, prefeito? Importante também, enriquecendo, né, essa resposta que eu dei para o Márcio, essa é a oportunidade da gente falar sempre a realidade para a população, porque essa imensa minoria, como eu falei, o 0,0001% da imprensa que usa meios de comunicação políticos para ataque pessoais, distorcem algumas informações. Então foi assim, por exemplo, no estacionamento do Mercadão, né? O prefeito agora vai cobrar o estacionamento do Mercadão. Eu, desde que concebi a desapropriação do estacionamento do Mercadão, falava, nós temos 2 áreas. Uma será cobrada, que já era cobrada pela iniciativa privada, e uma será gratuita, como está sendo gratuita até agora. O prefeito vai fazer as alterações de trânsito. Todas as alterações de trânsito que nós propusemos e fizemos, nós discutimos aqui, por exemplo, no Primeiro Jornal da Prever. E a mesma coisa vale para o programa Minha Casa Minha Vida. Primeiro que meu coração ficou muito tranquilo, porque quando surgiu esse assunto, essa polêmica, eu imaginei que a gente estava tratando de um tema em Botucatu que era de segregação social. Quando esse tema surgiu, essa polêmica surgiu, o meu receio era de que algumas pessoas estavam se organizando na cidade para não permitir que nós tivéssemos programas habitacionais espalhados pelo município por questões sociais. A questão de, os pobres não podem morar próximo de quem tem uma condição de vida mais abastada. Graças a Deus, essa reunião tranquilizou meu coração, porque não era essa a motivação dessas pessoas que me procuraram. Como que está esse assunto? O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal tem várias modalidades. Uma das modalidades que o programa tem é uma modalidade onde a prefeitura entra com a área, o governo federal entra com o programa de construção e ali surge um empreendimento imobiliário, um empreendimento de caráter social. Muito que bom. Todo o desenvolvimento desse programa, nessa modalidade, é feito pela Caixa Econômica Federal. Quais são as etapas? A primeira etapa, a prefeitura pega áreas, então eles dizem, eu quero áreas acima de tantos mil metros quadrados. A prefeitura identifica as áreas que possui nessa condição e apresenta à Caixa Econômica Federal. Nós já fizemos isso, essa foi uma etapa que aconteceu, no início do ano.
a gente deve ter apresentado, André, 10, 12, 15 áreas para o governo federal, para a Caixa Econômica. Esse foi um primeiro passo já cumprido. Dessas áreas que a gente apresentou, no nosso caso de Botucatu, a Caixa selecionou 2. Por quê? Nessa modalidade, nesse momento do programa, as áreas que interessam para o governo federal, que interessam para a Caixa, são áreas que estejam próximas a serviços públicos já existentes. Então eles não querem, nesse momento, para esse programa, para esse módulo, áreas muito isoladas, onde além das moradias, a prefeitura tem que chegar com serviços públicos, escola, ruas, luz, etc. Então eles selecionaram 2. Essa na região do Vilas Paraíso e uma outra na região do Itamaraty, se eu não estou fazendo engano. Então essa etapa está cumprida. Que etapa nós estamos agora? Aí a gente pega essas 2 áreas que foram aprovadas pela Caixa e solta um edital dizendo o seguinte: construtores, empreendedores, quem se interessa em fazer empreendimento residencial, Minha Casa Minha Vida, nessas 2 áreas? Nós estamos nessa etapa. Então, não existe ainda nenhuma concepção se essas áreas são viáveis para empreendimentos, não existe nenhuma concepção da característica urbanística, da característica de engenharia que esses empreendimentos vão ter, porque a gente está exatamente nessa fase de receber as propostas das empresas, quais projetos eventualmente seriam viáveis para essas áreas. Então não tem nada definido. Um vereador que na segunda-feira falou que teve acesso ao projeto urbanístico, não tem projeto. Que projeto urbanístico que ele viu? Nós não recebemos o projeto. O prazo acho que acaba agora dia 26, se eu não me engano. A prefeitura não recebeu nenhum projeto ainda. Então não sei de que projeto ele está falando. Então quando a gente vier a receber, se é que a gente vai vir a receber, aí que a prefeitura senta com as suas áreas técnicas para ver se o projeto pretendido é viável. Quando eu falo a palavra viável, é viável em todos os sentidos. É viável economicamente, é viável do ponto de vista de trânsito, de acesso, é viável do ponto de vista de urbanismo, é viável do ponto de vista de infraestrutura, é viável do ponto de vista de escola, é viável do ponto de vista de saúde. Então a gente não chegou nessa etapa ainda. Então eu até usei essa expressão com eles, falei, a gente está sofrendo por antecipação, que a gente não sabe nem o que vai acontecer aí ainda. Então é nesse pé que tá. Qual foi meu compromisso que assumi com esses representantes? Tão logo a gente venha a receber esses projetos, se é que a gente vai receber, feito o trabalho técnico da prefeitura para avaliar as viabilidades, a gente vai apresentar isso para a sociedade. Olha, recebemos por hipótese esses projetos, esse tem esses pontos positivos, esse tem esses pontos positivos, e a nossa conclusão para a área é isso. Nós não chegamos nessa etapa ainda. Nós estamos ainda numa fase prévia de projetos. A única definição que eu tenho em Botucatu, isso vale para essa área e vale para qualquer outra, é que nós não faremos em Botucatu empreendimentos no conceito da habitação social, no conceito do Minha Casa Minha Vida, verticais. Essa é uma decisão de governo. Por quê? Porque a gente teve, com a experiência do Cachoeirinha, a visão de que áreas muito adensadas, de pouco espaço, em regiões mais afastadas do centro, podem trazer alguns problemas, como, por exemplo, o que a gente passou pelo Cachoeirinha. Então, existe uma definição de governo de que empreendimentos verticais, muito adensados em Botucatu, não acontecerão. Aí já é uma limitação. Então, essa área, por exemplo, do Vila, se eu não me engano, é uma área de 10 ou 11 mil metros quadrados. Eu posso estar fazendo confusão, André, mas acho que eu não estou. Foi falado em torno de 10 mil metros. 10 mil metros. Então, eu já coloquei uma limitação. Olha, não vai ser vertical. Então, a quantidade de unidade já fica reduzida. Estima-se que ali é uma área que acomodaria algo entre 60 e 80 unidades horizontais, casas. Então essa já é uma primeira limitação. Ter 60, 80 casas numa área desse tamanho viabiliza economicamente? Não sei, são dúvidas que os projetos vão responder. O que eu deixei claro para todos eles e deixo claro aqui sempre é o seguinte: em Botucatu, a gente não vai permitir nenhum tipo de discriminação ou segregação social. Isso a gente não vai permitir. O que é obrigação do poder público é de que qualquer empreendimento que seja desenvolvido na cidade, independente da faixa salarial, ele seja desenvolvido com a devida infraestrutura de trânsito, de escola, de posto de saúde, de urbanismo, de meio ambiente e assim por diante. Esse foi o resultado dessa reunião. O prefeito citou 2 áreas, né? Do Vilas Paraíso e no Jardim Itamaraty. Mas para o governo federal, foram parece que 10 áreas colocando como opção, é isso? Isso. É que o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida, Márcio, ele é muito dinâmico também. Então, como eu falei,
Nesse momento, para esse módulo, a escolha do governo federal via Caixa Econômica Federal foram de áreas mais próximas a equipamentos públicos. Por exemplo, a gente apresentou áreas, para você ter uma ideia, dentro dessas 10 ou 12, na nossa orla. A gente tem necessidade de habitação de interesse social no Portside, na Mina. A gente também apresentou áreas lá, mas nesse momento, para esse momento do governo federal, para esse momento do Minha Casa Minha Vida, eles estão fazendo escolhas de área mais próximas a equipamentos públicos, porque eles não querem trazer para a municipalidade, para as prefeituras, a obrigação de desenvolver um empreendimento imobiliário muito distante, onde a prefeitura passe a ter a obrigação de levar a escola, levar esgoto, levar... É sazonal, como eu estou falando. Então, nesse momento, das áreas apresentadas, 2 foram escolhidas. E tudo que eu falei para a área da região do Vilas Paraíso vale para o Itamaraty. É uma área que também está na fase de análise, que também está aberto para a gente receber projeto. Está exatamente no mesmo pé, quaisquer uma das 2, tá? Perfeito. Bom, só para... a gente acabou de receber do Rogério Pérez, né? Teve um acidente agora, mais uma vez, na Djalma Dutra com a Avenida Santana. Né? Já em um espaço de, 36 horas, é mais um acidente que acontece. Ali tem semáforo, ali é bem sinalizado, mas isso acaba acontecendo. Então, de repente, uma pessoa estava descendo a Avenida Santana e uma motocicleta estava cruzando a Djalma Dutra, acredito eu, no outro sentido, os carros estão parados, acredito eu, que semáforo vermelho. Eu tava esperando o Márcio acabar e pedir para ela congelar aí, ó. Vermelho. Está vermelho para quem está na Avenida Santana. Olha que interessante, desculpa, Márcio, te interromper, ó. Olha essa esquina. Nós temos faixa de segurança de pedestre nos 4 quarteirões. Nós temos placa de sinalização em todas as esquinas. E olha o semáforo ali, ó. Eu tava esperando o Márcio acabar de falar. Olha o semáforo vermelho ali, ó. A Ellen tá, para quem nos acompanha, né, pela internet, consegue ver a imagem, ó. O semáforo vermelho, a Ellen passou o mouse em cima dele, ó. Que coisa, gente. Quer dizer, mais uma vez, a gente não sabe o estado de saúde da pessoa que estava na moto, né? A princípio parece uma mulher, né? A princípio parece uma mulher. Estava em baixa velocidade, aparentemente não grave, porque ela levantou logo em seguida ali. E aconteceu, acho que na quarta-feira ou ontem, no feriado, aconteceu também nesse mesmo local, né? Mesma coisa. Mesmo local. Então, quer dizer, nós já tivemos aqui o Rodrigo Fumes na quarta-feira, participando do primeiro jornal. De repente, o trânsito de Botucatu passou a ser um grande problema para a prefeitura todos os dias, não, prefeito? Muito grande, Márcio. Muito grande. As ações são necessárias. Eu acompanhei a entrevista do Rodrigo aqui com vocês. Mas veja, essa é uma condição. Que tipo de ação do ponto de vista de infraestrutura para essa esquina está faltando? Nenhuma, né? Você entendeu? Só se colocar um cara armado ali, atirar em quem entendeu? Só desobedece. Não tem jeito. Graças a Deus, pelo que o Márcio falou, me parece realmente que a motociclista levantou, me parece ali, graças a Deus, ó. E você vê que o carro não reduz, você percebe que ele não, é claro, né, que ele não desvia, então deve estar distraído, provavelmente ali um celular, não tô acusando ninguém, mas ó, olha aqui, agora a Ellen tá mostrando a imagem para quem nos acompanha, ela pega quase que no final do carro, ó. Verdade. Mas graças a Deus parece que tá tudo bem, parece que ela levanta, né? Deve ter escoriações. Olha lá, parece que ela se levanta agora. O carro depois da marcha ré. Já vem um cidadão ali para ajudar. E é uma dificuldade, né? Todos os dias, né? Eu acompanhando o portal Acontece, todo dia você tem uma ocorrência no trânsito, ou por falta de atenção, principalmente, né? Ingestão de bebida alcoólica, enfim. É uma situação, nós estamos falando de Botucatu, que é a nossa realidade, mas é uma situação que o Brasil enfrenta todos os dias. Eu acompanho de madrugada o noticiário nacional. Nós tivemos um acidente na quarta-feira, na segunda, de domingo para segunda, na entrada na Castelo Branco, lá próximo a Osasco, né? Que ceifou a vida de 2 adultos e uma criança de 5 anos, quando um motorista de 28 anos, em alta velocidade, alcoolizado, bateu, o carro explodiu, inclusive, e as 3 pessoas morreram. Quer dizer, o trânsito tem levado vidas justamente pela irresponsabilidade de muitos motoristas. Inclusive, eu vou fazer uma observação. Eu não sei se eu tô vendo errado, mas me parece que não é uma moto, é uma bicicleta elétrica. Não é moto. Tá aumentando muito o número na cidade também, tem aparecido bastante.
Não é moto, aquela. É uma motinha Vespa. elétrica. Essa é uma né? scooter, eu acho que não é elétrica. Eu acho que essa é scooter. Pela corzinha, pelo É tamanhinho scooter. dela, normalmente são as elétricas. E por mais que se faça, né, prefeito? Eu imagino reuniões, o Rodrigo é uma pessoa bastante competente, né? As pessoas oferecem sugestões, mas infelizmente, uma realidade de uma cidade que está crescendo e de uma realidade que tem no seu histórico o número de veículos é quase proporcional ao número de habitantes. Né? Exatamente, Márcio. Exatamente. Mas vamos seguir. Temos que trabalhar, temos que seguir com as campanhas de conscientização, temos que seguir com as alterações que têm sido feitas no trânsito. Esse é o caminho. Mas a gente precisa, de fato, também de um pouco de ajuda de alguns motoristas que, de fato, andam bastante. Eu vejo esse acidente, eu me lembro daquelas 3 senhoras ali na General Teles, né? Verdade. Sobre a faixa de segurança, numa esquina também sinalizada. E você percebe que o carro ali não freou, né? Percebe que simplesmente ele passou, né? Nas imagens. Fábio, eu tava ouvindo na estrada, tava ouvindo você falar aqui do seu esforço. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso aí, mas eu peguei uma serração brava, meu irmão. Brava. Não chegava 2 palmos à frente do nariz. Tive que vir devagarzinho para poder chegar aqui, para não virar estatística também. Mas eu tava te ouvindo no caminho, você falando do seu esforço aí, dessa negociação difícil que é com o governo federal, para poder o município assumir algumas áreas que para eles não serve para nada e que para nós faz muito sentido. E uma delas falou aqui, subindo aqui o pontilhão aqui, né, onde tá ali já algumas ambulâncias, depois tem ali é um tipo de um monumento que o Pedro está construindo ali, vai ser um ponto turístico certamente, e daquele ponto até onde a guarda municipal tem aquelas casas, que obviamente que o pessoal tem que ser remanejado, mas quando eu passo ali, eu fico imaginando ali, já tem um declive, construir uns tipos de umas arquibancadas, onde a estação ferroviária virar um palco de show e ali virar um grande centro. Que o que hoje a gente tenta fazer com grandes limitações, aonde ali é o espaço cultural na Avenida Dom Lúcio, que eu só consigo ver ali no futuro uma PPP para fazer um verdadeiro teatro municipal. Hoje nós temos um cinema adaptado para teatro. Tá legalzinho, tá legal, mas não é aquilo que uma cidade da cultura que Botucatu tem, né? Do centro, estudantil, de formação profissional, necessita, porque quando você fala um teatro só para 500 pessoas, o ingresso sobe, ele acaba ficando elitizado. Se a gente tem um teatro para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, obviamente um ingresso que custaria 100 pode custar 50, pode custar 25 e mais pessoas vão ter oportunidade porque dá viabilidade econômica. É matemática pura, né? Então ali onde é o espaço cultural na Avenida Dom Lúcio, eu imagino uma PPP, construir um teatro ali para 1.000, 1.500, 2.000 pessoas e nesse espaço aqui da Vitorate fazer umas arquibancadas que já é um declive, onde a estação ficaria um tipo de um palco para grandes eventos popular, assim, sem custo nenhum. Eu vejo o Botucatu dessa forma, da mesma forma que os meninos falaram aqui, você tá ligando a Vital Brasil, com a Floriano Peixoto, uma rotatória, e daí ligando com o outro lado. Essa é a Botucatu de amanhã, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. É a Botucatu de amanhã. E o que as pessoas, né, algumas pessoas transformam a palavra sonho numa coisa impossível. Não, eu vejo acho que o sonho tem que ser justamente a nossa motivação. Eu passo ali e vejo isso. Quando a gente pega essa região da nossa Baixada, a gente tem ali 2 estratégias. A estratégia da parte de infraestrutura, que é na parte mais baixa. Então nós estamos pegando ali a Paula Vieira, Vila Ema, e nós estamos trazendo infraestrutura. Nós estamos, vamos dizer, revitalizando de baixo para cima. E essas ações da gente tentar trazer áreas federais para cá, seria a cereja do bolo para a gente conectar tudo isso. Você está coberto de razão. Eu vejo esse centro aqui, na realidade eu vejo essa conexão do Joseí de Lara Carvalho, do viaduto Joseí de Lara Carvalho, até Rubião Júnior, mal comparando aquilo que foi feito no Rio de Janeiro, de revitalização da área das docas, aquilo que foi feito em Buenos Aires, tá sendo feito em Salvador, na região do Porto Madeiro, aquilo que foi feito em Barcelona, que inclusive abarcou e abrigou as Olimpíadas, os prédios das Olimpíadas, são áreas que eram áreas antigas, degradadas, que foram revitalizadas e se transformaram em áreas de muito desenvolvimento econômico, social, turístico, urbanístico, ambiental. Eu vejo o nosso coração, nós estamos falando de uma região da cidade, a Floriano Peixoto,
Tá a 600 metros do... Que foi feito em Belém. Belém foi feito isso, lá naquela área do Porto, você lembra? Pegaram tudo aquilo. Você conhece aquela região? Não conheço. A recuperação que fizeram lá. Eu acho que Botucatu precisa passar por essa recuperação. E o pessoal aqui, não fique bravo não, ninguém vai tirar ninguém de lugar nenhum. Quem tem direito vai ter seus direitos observados, vão ser remanejados, vão ser indenizados, mas Botucatu precisa olhar o Botucatu de amanhã, mas precisa agir hoje. Sem dúvida. Né? Não é também, vou esperar, não vai cair do céu. Alguém Sem dúvida. tem que começar a fazer. E quem vai ter que fazer isso é você, meu querido. Mais pedrada em você, mas tem problema nenhum, não vou fugir de construindo um castelo, né? Não vou fugir de esses enfrentamentos realmente tem que ser feito. E quando você faz isso, é óbvio que algumas pessoas vão se sentir incomodadas, mas o bem maior é o bem para todo mundo, né? Então, se a gente vê essas ligações, conexões, essas construções, Botucatu com o verdadeiro teatro municipal, com um centro aqui de shows populares, e nesse dia teve um lá, mas conseguia colocar 2.000, 3.000 pessoas, Botucatu tem que pensar agora em shows para 5, 6, 7, 8 mil pessoas. Concordo. Do tamanho da cidade. Não podemos pensar tão pequeno, né? De ter um teatro bacaninha. Tá, o teatro é legal, mas é para 500 pessoas, gente. Concordo integralmente. Mas Botucatu com 160 mil habitantes ainda pegando a região, não podemos ter um teatro para 500 pessoas. Porque qualquer artista que vier aqui vai cobrar muito caro, e aí não tá certo isso. Concordo. Bom, são 7h52, o prefeito tem um compromisso daqui a pouco, então a gente vai ter que encerrar, mas só, prefeito, tem uma pergunta aqui do ouvinte, do Nível Miquelin, se a rua Capitão Tito vai cruzar a Vital Brasil ou vai fazer o retorno em frente ao clube? A Capitão Tito. Que é a Newton Prado, descendo do Zé do Queijo, ela chega ali na Baixada da Floriano. Ó, o nosso ouvinte, como ele chama? O Nível Miquelin. Ótimo dia pro senhor, um prazerzão falar com o senhor. Eu confesso que eu acho que ela vai permanecer da forma como está. Eu acho que ela cruza. Mas é um detalhe que eu não tratei ainda com o pessoal da Semutran. Eu entendi a pergunta dele. Se a gente vai proibir o cruzamento, joga a direita para rotatória para daí subir a avenida. Eu acredito, porque eu estive ontem lá e eu não vi canteiro central ali. O canteiro central está sendo interrompido exatamente na frente do posto de gasolina. Então eu estou supondo de que ali você vai poder fazer o cruzamento. Mas eu confirmo com o senhor e volto nos microfones aqui da Prever. A Capitão Tito, inclusive, é onde tem a Automecânica Almeida, do saudoso Paulinho Almeida, falecido recentemente. Ó, Rodrigo Fume está nos ouvindo, já escreveu. Nesse momento não muda nada, ela vai continuar cruzando. Ali é um grande problema, né? Não tenha dúvida. E esse afunilamento que tem na Tenente João Francisco, existe alguma possibilidade de num dia também, ao chegar na Camilo Amazônia, fazer, sei lá, até uma rotatória lá, nós precisamos pensar em dar fluxo, né? Nesse momento, não. Não, mas por que a gente não colocou na obra do PAC? Eu digo para vocês, porque ali você tem o número, acho que eram 16, se eu não me engano. Casas 16 imóveis para serem indenizados, porque eles avançam ali na rua. Né? Perfeito. Prefeito, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação. O prefeito tem compromisso daqui a pouco, né? É legal esse horário das 7 às 8, né, prefeito? Das 6 às 7, né? Fica sem esporte, fica sem inusitada. Vamos pensar das 7 às 8 nas próximas vindas do prefeito aqui. Prefeito, muito obrigado, um bom final de semana e até a próxima. Eu que agradeço, eu queria só fazer um comentário, Márcio, antes no final do primeiro bloco, você fez a menção ao Café Tesouro, né? Olha Botucatu como uma cidade extraordinária, né? O Café Tesouro completa 100 anos. 100 anos. A Cinematográfica Araújo completa 100 anos. Olha que cidade rica em termos culturais, em termos cinematográficos, em termos industriais, em termos do agronegócio, né? São 2 exemplos, a gente tem vários exemplos em Botucatu. Caio 80 anos. Caio 80 anos. Veja que exemplos que a gente tem em Botucatu. Então, eu só queria, quando você fez o anúncio, ficou na minha cabeça isso. Então, que cidade maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu digo, além de um programa jornalístico, além de um programa de entretenimento, a Prever FM, vocês aqui no Primeiro Jornal, têm feito uma verdadeira prestação de serviço para a nossa população e eu só tenho a agradecer. Fiquem todos com Deus. Amém. Márcio, André, Ellen, Lore e você, nosso ouvinte aqui. Já me coloco como nosso ouvinte, tomei essa liberdade. Já faz parte da bancada aqui. E você, nosso ouvinte da Prever FM, tenham aí uma abençoada sexta-feira, um abençoado final de semana. Fiquem todos com Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.